Bom dia, sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Uma quarta-feira abençoada. Bem-vinda, mulheres. Já vamos iniciar parando. Para tudo o que você está fazendo. Respira fundo. Respira fundo mais uma vez. O ato de parar e respirar é a única forma que a gente tem de conectar com o momento presente. Quando a gente respira conscientemente, a gente consegue perceber Deus aqui e agora. A gente consegue ouvir, a gente consegue sentir em níveis absurdos. E aí, quando a gente para, respira fundo e descansa, a gente percebe que Ele estava e sempre estará conosco, no aqui e agora. Então, caso tu não esteja dirigindo, venha para aqui agora, porque Ele vai falar contigo aqui e agora. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela tua graça, favor e misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque hoje nós acordamos. Obrigada, Pai, porque a tua presença é tão palpável em nossos dias. E se tiver alguma filha, Pai, que está aqui presente e ainda não sentiu a tua presença tão forte, que no dia de hoje possa sentir. Seja intencional e pare o que tu está fazendo. Quando a gente para as coisas que a gente está fazendo, a gente para também com as distrações. Intimidade com o Pai, ela não acontece, não existe sem parar as distrações, parar o que está fazendo. É impossível perceber Deus pensando em 599 coisas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia. E assim, muitas vezes, entra dia e sai dia, e a gente acha que Deus não escuta as nossas orações, quando na verdade Ele escuta o tempo todo. E para que a gente escute com os nossos ouvidos espirituais, Ele conversando com a gente aqui e agora, a gente precisa parar. Ser intencionais e parar. Parar para ver, parar para escutar, parar para perceber que Ele está. Pai, eu me coloco aqui diante de Ti como igreja, declarando aos céus e terra que o tempo de mesa Ele é Teu, que a Tua mensagem chegue nas Tuas filhas, assim como chega em mim todos os dias. Que a Tua voz seja perceptível aos ouvidos das Tuas filhas, assim como é perceptível para mim. Que os nossos olhos espirituais percebam que Tu está o tempo todo bem diante do nosso nariz, a todo momento. Obrigada, Pai, por esse dia abençoado. Obrigada, Pai, pela minha vida. Obrigada, Pai, pela vida de cada mulher que está aqui presente. Amém. Amém. Quem é que pode ler hoje para nós? Dando continuidade à leitura de ontem. Mateus 8,16. Eu posso ler. Pode ler 16 e 17. Tá.
Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Pode ler de novo, por favor? Claro, é 16 e 17, né? 16 e 17. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Aqui para mim aparece com um propósito. Como é que é o teu nome? Eu sou a Alê. Lê? Alexandra. Alexandra. Obrigada, Alexandra. O que De nada. tu sentiu ao ler essa passagem? O que tu percebeu? Eu percebo que Jesus, ele é, além de ser o nosso Salvador, ele consegue curar tudo que a gente tenha de doença, de enfermidade. Ele, aqui nessa passagem, fala, né, que os endemoniados chegaram até ele e ele expulsou com apenas uma palavra e curou todos os doentes. E assim como ele pode fazer, eu creio que nós também podemos, né? Ele nos deu essa esse poder também de cura sobre o outro, né? Então, acho que foi isso que eu consegui compreender dessa passagem. Muito obrigada. Mais alguém quer compartilhar algo que percebeu nessa leitura? Eu. Pode falar. Pode falar, Vanessa. Eu, eu, eu percebi que Jesus fala que com o poder da palavra, vai ele falar, a gente tem um poder de cura. E até, até essa passagem me chamou muita atenção, porque a gente, a gente tem o dom da palavra. E no momento que a gente fala que a gente vai ser curado, com a nossa fé, a gente vai ser curado. Então, isso que está na palavra é a mais pura verdade, porque Jesus fala, levanta-te e anda. Tem uma passagem que ele fala isso. E é a mais pura verdade porque é um poder da autoridade da palavra dele. Obrigada, Vanessa. Mais alguém quer trazer alguma coisa que percebeu nessa leitura? Eu. Então, é justamente pela fé, né? Eu creio muito que é isso que o Pai nos ensina. Quando a gente toma posse, né, da palavra de Deus na nossa vida, então ele age em nós e através de nós. Eu mesma tive uma experiência agora, recentemente, que eu caí e já senti, falei, deu ruim. Falei assim, meu Deus, e agora? E estava já prestes, né, a fazer uma viagem. Aí eu falei assim, Senhor, eu tomo posse que eu estou bem. Tô sentindo dor, essa dor vai sair. É tipo assim, é declarar mesmo. É declarar porque quando a gente declara, quando a gente toma posse, aí de fato as coisas acontecem. E mesmo mediante ali a dor, aí algumas pessoas, né, falaram, vai no hospital. Eu falei assim, não. Eu tenho um médico dos médicos na minha vida, eu já tomei posse, então vai passar. E em nome de Jesus, assim, eu criei e estou aqui. Viajei, senti dor? Senti. Nosso corpo, é carne. Não tem como, às vezes, a gente, né,
deixar de sentir. Mas o fato de quando você declara, quando você tem fé, eu creio que realmente Deus nos honra, né? E assim a gente flui. E assim eu creio que é em todas as formas. Então, o Senhor nos ensina muito isso, né? O nosso Pai, ele sempre vem para poder nos ensinar que na medida que nós tomamos posse da palavra, das promessas, assim a gente recebe. A pergunta que fica, Rafa, é: o que isso quer me ensinar? O que esse acontecimento quer me ensinar? Não há nada que acontece fora da gente que não queira nos ensinar algo. Tudo que está acontecendo fora quer nos ensinar algo. E muitas vezes a gente está distraído e a gente não percebe. Então, o que Jesus faria? O que Jesus fazia quando acontecia alguma coisa? Ele silenciava e ia para o Pai. Então, o nosso papel diante de acontecimentos é silenciar e ir para o Pai. Pai, o que está disponível para eu aprender com essa situação que aconteceu? Ele está sempre disposto e disponível a nos ensinar e nos ministrar, nos guiar. Só que às vezes a gente acha que um acontecimento ele é só um acontecimento. Mas a filha espiritual, ela sabe que um acontecimento ele quer nos revelar alguma coisa. E se a gente não silenciar, a gente não vai conseguir escutar o que Deus quer nos ensinar com o que está acontecendo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Aqui não diz que ele iria curar no futuro, ele curou no presente. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, ele tomou sobre si, ele tomou para ele todas as enfermidades. Aí a gente pergunta assim, pronto, nós andamos com Jesus, estamos em Cristo e com Cristo. E por que muitas vezes a gente fica doente? Se Jesus tomou para si todas as enfermidades e levou com ele. Já pararam para pensar nisso? Porque Jesus era filho, certo? Nós somos filhas, certo? Então, uma filha que anda com a verdade, ela tem enfermidade no corpo? Não tem. E se tem essa enfermidade, ela não quer ensinar alguma coisa pra gente? É. Só que a gente, muitas vezes, a religiosidade faz com que a gente olhe para alguma coisa e fale, tá repreendido em nome de Jesus. Tá amarrado em nome de Jesus. E aquela enfermidade, aquele acontecimento tá querendo ensinar alguma coisa pra gente e a gente tá rejeitando o acontecimento. Tá rejeitando a enfermidade. Não, peraí. Eu estou doente por algum motivo. Eu estou enferma por algum motivo. Qual é a mentira que eu estou contando? Porque no corpo de Cristo não existe mentira, não existe doença, porque ele tomou para ele todas as doenças, todas as enfermidades. Então, se eu sou filha e eu estou enferma, é porque eu estou mentindo para mim em alguma esfera, eu estou rejeitando alguma coisa que está disponível para eu ver e perceber. Mas o fato de nós estarmos muitas vezes, constantemente distraídas, faz com que a gente não perceba os acontecimentos e a religiosidade está amarrado em nome de Jesus. Eu sou curada. O eu sou curada não é eu sou curada e eu afasto ou rejeito. Não, eu sou curada. Mas, se isso está se apresentando para mim, tem algo aí para ser liberado para mim. E se eu rejeito isso, eu me afasto disso, o que acontece comigo? O ciclo se repete. E o ciclo, ele nunca se repete leve, ele sempre se repete mais forte do que foi a última vez. Até que eu perceba. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Que a gente seja, nesse tempo, as filhas que olham para as coisas sem a religiosidade.
sem eu estar amarrado em nome de Jesus. Essa frase, ela literalmente amarra um aprendizado que está bem diante dos nossos olhos, disponível diante de nós, e faz com que a gente fique presa, amarrada em coisas que estão sendo liberadas para nós curar. Eu não amarro nada. Eu falo, Jesus, qual é o aprendizado? Eu caí, qual é o aprendizado? Eu tô doente, qual é o aprendizado? Eu não fico amarrando nenhuma doença em mim. Imagina, tá amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado o quê? Eu vou amarrar uma enfermidade no meu corpo? Amarrar no meu pé, no meu braço? Tô com uma dor no corpo? Jesus, o que que essa dor está querendo me falar? Eu tô negligenciando o meu corpo? Eu tô negligenciando as minhas emoções? Porque a gente sabe que no corpo físico é manifestado muitas doenças emocionais. Aí eu vou falar, tá amarrado em nome de Jesus. Oi? Ah, então tu quer amarrar uma doença no teu corpo? Emocional, fisiológica, espiritual? Nosso irmão levou tudo por nós. Ele levou todas as doenças e enfermidades por nós. Então, a autorresponsabilidade faz a gente perceber que se eu estou enferma, se eu estou doente, é porque eu estou desonrando o que Deus me deu. E Deus, ele nos concedeu, pelo favor, pela misericórdia, pela graça, todas as coisas. E se eu quero, diante de Deus, acessar o que está disponível para mim, eu acesso o que está disponível para mim. E está acessível para todas nós. É só parar de rejeitar. Tá doendo o ombro? Pai, eu acesso o que está disponível para eu curar. Eu acesso como filha o que está disponível para eu ver e perceber. Eu vou parar de me distrair e eu quero em ti acessar a resposta do que está acontecendo. Essa é a postura da filha amada. Não é estar amarrada em nome de Jesus. Eu sou curada em nome de Jesus. Nós todas já somos curadas em nome de Jesus. Todas nós somos. Porque ele já pagou o preço. Vocês compreendem que a religiosidade, ela barra todas as promessas, ela barra todos os acessos? Eu sou curada. E por que eu senti dor no ombro no final de semana? É porque emocionalmente tinha algo para ser liberado através de mim. E se eu tivesse falado como a religiosa que eu já fui, eu teria amarrado em nome de Jesus ali e eu não teria acessado o que estava disponível para mim. Como filha, eu me coloquei diante do Pai, eu silenciei. E eu falei, Pai, o que está disponível para eu liberar através dessa dor que eu estou sentindo no ombro? Era uma dor emocional, era uma crença que estava instalada. E por repetidas vezes eu repetia aquela crença inconscientemente, eu estava vivendo, projetando fora de mim a realidade de uma crença inconsciente. Aí, se a religiosidade, a antiga versão da Crislane, religiosa, falasse, tá amarrado porque eu sou curada. Mas eu já sou curada. O que Deus está me revelando ali? Então, a nossa frase deve ser assim, não buscando coisas todos os dias, mas descansando em Deus, silenciando as nossas vozes, e se alguma coisa for nos revelada no tempo que Ele quer, vai ser revelado, vai ser manifestado, e ao invés de da nossa boca sair, eu sou curada, Pai, qual é o aprendizado, qual é o ensinamento, o que está disponível para eu acessar através dessa dor que eu estou sentindo? Qual é a mentira que eu estou contando? Eu, Crislane, acessei uma mentira que eu estava contando nesse final de semana. Agora, olhem para a vida de vocês, para os acontecimentos que estão surgindo diante de vocês, ou fora de vocês, ou no corpo de vocês, e falem o que está disponível para eu liberar. E deixa que Deus responda, não fica criando coisa na tua cabeça, porque a gente quer criar na nossa cabeça uma situação. Agora, quando a gente descansa e deixa livre, fala assim, Pai, eu vou descansar. Tá doendo muito, mas eu vou descansar em ti, tu vai me revelar o que está livre, disponível para mim. A mente, ela vai tentar criar. Ah, porque é isso? Ah, porque é aquilo? Ah, porque é aquilo outro?
descansa. É um exercício diário. Descansa. Bom, vou descansar. E o meu pai, que conhece toda a minha história de vida, sabe todas as coisas que estão disponíveis para eu curar, ele vai me manifestar, ele vai falar. Então, que a gente, nesse tempo, pare de ser religiosa nesse ponto e pare de rejeitar, pare de amarrar coisas, quando, na verdade, Deus está liberando coisas para nós e a gente faz o movimento contrário. A gente rejeita, a gente nega, a gente amarra coisa que era para liberar. Certo, mulheres? Silvia, quer falar alguma coisa? Quero compartilhar que faz muito sentido a palavra de hoje, mesmo que eu não peguei qual foi o versículo ali, mas entendi o contexto, né, da mensagem de hoje. E foi muito interessante algo que aconteceu no final de semana. Eu vivi ali um processo, né, de rompimento, de ativação com a Cris, e logo depois, na sequência, do nada, começou a doer o meu pé direito. E aí eu trago também, reforçando e relembrando a importância do autoconhecimento, da gente se observar. E hoje ainda eu falei para uma mulher conversando aqui, que chegou muitas mulheres, né? Estou fazendo aqui os atendimentos e conversando e tal. Inclusive, é uma aluna, ela não conseguiu participar da aula ontem porque estava doente, estava ruim e tal, e eu disse para ela, eu declaro na sua vida que Deus vai te revelar do que se trata isso, porque a doença nunca é sobre a doença, mas é sobre algo que precisa ser entendido. Aí a importância da gente se auto-observar, porque se eu não tivesse o entendimento do processo que eu vivi, e esse entendimento de que uma doença nunca é sobre a doença, mas é sobre a gente, sobre algo, né, que está sendo processado, a gente fica preso nisso, como a Cris falou. E aí eu sabia que, tipo assim, um lado do nosso corpo tem a ver com mãe, um lado tem a ver com pai. E quando se trata de mãe, tem a ver com emoções, quando se trata de pai, tem a ver com movimentos, posicionamentos. E eu não lembrava certo, eu perguntei para o Denis, eu disse, Denis, o lado direito é o que mesmo? Ele disse, o lado direito é pai, e o meu pé, e o que representa o pé? O pé representa movimento, força, posicionamento, postura, tipo assim, firmeza, e tinha tudo a ver com o processo que eu vivi ali, e tipo assim, eu não torci o pé, lá no retiro do Desfrute, a última vez eu torci o pé, quem estava lá lembra, eu torci o pé feio, que eu não conseguia caminhar. As gurias oraram, declararam ali, eu tive cura instantânea do pé, beleza. E agora, do nada, começou a doer o meu pé, sem eu nem ter torcido, e ficou inchado. Mas eu orei e declarei, eu disse, Deus, o que tem para ser liberado para mim, eu pego agora, eu rejeito essa dor, que ela não vem de ti, não vem de ti, e essa dor não vai me parar, porque tu me deu o poder de governar sobre o meu corpo, e eu sei que isso aqui não foi torção, não foi nada, é simplesmente espiritual. Então, a questão da gente ter o autoconhecimento do processo que estamos vivendo e se posicionar diante disso. Só queria compartilhar. Muito obrigada, meu amor. É isso, mulheres. É a gente se perceber e entregar para Deus com honestidade, com verdade. Pai, o que está para ser liberado através desse acontecimento? E descansar. Porque do nada a resposta vai vir. Que a gente esteja realmente com o coração disposto e disponível. Não é sobre servir ao próximo com amor, é sobre servir a mim mesma com amor. E quando eu me sirvo em amor e verdade, eu consigo servir outras mulheres com amor e verdade. Como é que eu vou me levantar como uma libertadora dessa geração, assim como todas nós estamos sendo chamadas para isso, se nem eu mesma consigo me libertar de mim mesma? Você quer falar alguma coisa, Rafa? Então, deixa eu concluir agora, através, né, da palavra, do que você, né, começou a falar, realmente começou a vir para mim todo sentido, porque de fato eu cheguei a fazer essa pergunta para Deus, falei assim, pai, porque olha só, até a fala, porque o Senhor permitiu acontecer isso
comigo, porque foi um momento que eu estava com a minha filha, né, se divertindo, a gente estava numa festa, e eu fui brincar com ela, quer dizer, a gente estava naquela interação, naquela conexão, e assim, já assim, no finalzinho, aconteceu, né, de eu cair. Era até, gente, olha, o Thiago até brincou que falou: você não teve infância? Eu falei: sim, tive infância, por isso que eu continuo desfrutando. Tem momentos que eu gosto de estar ali, até porque a nossa filha gosta, e é esse tipo de conexão que eu acabo tendo com ela, brincando com ela. E era naquele futebol de sabão. E, enfim, aí ali caí. E eu senti, depois falei: isso, eu estava num momento tão gostoso com a nossa filha, que eu sempre falo assim, né, nossa filha, e aconteceu isso, eu falei: meu Deus do céu, e eu já prestes a viajar, e surgiu justamente essa pergunta, mas enfim, eu não tive resposta especificamente, eu declarei ali que eu ia ficar bem e tal, e de fato, né, fiquei e estou, né, mas com a sua fala, Cris, no dia seguinte, eu tive uma experiência onde eu comecei a ser servida, né? Foi um casal, né, de amigos lá para casa, né? Depois do culto, a gente foi assistir o jogo do Brasil juntos. E, inclusive, foi até a Rafa e o Lucas, né? Que a Rafa que faz parte aqui também do nosso tempo de mesa. E ali eles foram e falaram assim: não, Rafa, fica aí, deixa que a gente cuida aqui das coisas, tal, pra gente fazer o lanchinho. E eu, na hora, fui levantar. Aí a Rafa falou: Rafa, senta. Aí eu, tá bom. Tipo assim, eu tava na minha casa e eu queria estar servindo, queria estar fazendo tudo. E ela falou assim: você não tá aí, tá se recuperando, tal, por conta do que aconteceu, então fica aí. Aí eu fiquei assim, me remoendo. Porque a questão toda de querer dominar, ou querer realmente estar ali, cuidando de tudo, fazendo tudo. E aí eu fui, me sentei, aí fiquei respirando fundo, eu falei: ai, Deus, trata em mim, eu preciso aprender a receber, a ser servida, é o meu momento agora. E aí agora a sua fala realmente veio todo de encontro com isso, porque essa dificuldade eu ainda tenho, então eu preciso sempre estar atenta, né, a esse tratamento que Deus está fazendo comigo. E você falando, eu falei assim: meu Deus, e eu não percebi. E agora você falando, aí veio na minha memória, né, todo o que aconteceu, e realmente Deus vai permitindo algumas coisas acontecerem de fato para que a gente observe aquilo que a gente precisa ser tratado, aquilo que a gente precisa ser curada. E não se trata assim da perna, né, que eu machuquei ali, que teve aquela luxação. Se trata justamente desse tempo, né, de eu parar, descansar, aprender a receber, aprender a ser servida. E é isso. Eu falei assim: meu Deus, olha só que isso. Então, obrigada, Cris. Obrigada, meu amor. Eu escutando a tua fala, e Deus fala assim, ó: até quando ela vai precisar se machucar para soltar o controle? Deus não tem nada a ver com os teus tombos. A responsabilidade dos nossos tombos são nossas. E enquanto a gente não aprende a soltar o controle, a gente vai se machucar. O controle da tua vida não é teu. Eu sou muito tratada nisso, nesse aspecto. E Deus sempre me traz isso. Tu é responsável pelos teus tombos. Enquanto tu não soltar o controle da tua vida, tu vai continuar caindo. Então receba com amor. Ele tá te ensinando a soltar o controle. E ele não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com a nossa dor. Quem tem a ver com a nossa dor somos nós mesmos. E quanto mais responsáveis a gente é, mais a gente sente o amor dele por nós. Em nos cuidar, nos amar. Ele nos ama. Imagina que Deus seria responsável pelo teu tombo. Nada a ver. Assim como ele não é responsável pelos meus tombos. Ele nos ama muito. Então o aprendizado é: minha filha, solta o controle. Se permita ser amada, ser servida, ser cuidada, porque se a gente não se permite ser amada, ser servida, ser cuidada, como é que a gente vai fazer? É meio doido da nossa cabeça, né? A gente quer servir, 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 mas a gente não quer receber. A proporção do dar e receber, ela deve ser equilibrada. A gente quer servir, 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 e quando a gente tem a possibilidade, digamos assim, como tu teve de ser servida, daí tu nega, tu rejeita.
Então, tem duas coisas aí. Aprender a ser cuidada e aprender a soltar o controle. São dois aprendizados num tombo só. Porção dobrada para ti, Rafa. Receba! Receba! Agradece, já começa a louvar e agradecer. Obrigado, Pai, por ter me ensinado a soltar o controle e receber o cuidado através das pessoas, porque as pessoas querem te amar. Deus quer te amar através das pessoas, e se tu não permitir isso, não vai acontecer. Daí tu vai estar sempre dando, e não se sente merecedora de receber. Pode falar, Lê, que daí a gente vai encerrar nosso tempo de mesa. A Rafa tava. Deixa eu só baixar minha mãozinha aqui. A Rafa tava falando sobre o tombo dela e veio muito o que aconteceu comigo no ano passado, em setembro. Eu sempre fui uma. Como antes de conhecer meu noivo, eu trabalhava muito, praticamente todos os dias e final de semana também. E eu nunca descansava. E todo mundo falava, minhas amigas, minha família, nossa, tem que descansar, tem que parar um pouco. E eu não, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. E aí, ano passado, eu fui num jogo do Grêmio, voltei, e aí tava dormindo e a minha cachorrinha dorme sempre comigo, mas ela é velhinha e ela não consegue descer da cama sozinha. E ela sempre pedia pra descer de madrugada e eu sempre descia ela normal, abria aqui a sacada, caso ela quisesse fazer xixi e tudo mais. E aí, nesse dia, eu desci da cama de madrugada e quando eu fui abrir pra ela, eu tropecei no sofá, dei um 360 e quebrei o dedo do pé. Só que eu não vi que eu tava com o dedo quebrado. Eu comecei a sentir dor, continuei sentindo dor. Não fui no médico, falei, não, vai passar, vai passar. Vou continuar trabalhando, vai passar. Fui, fiz um evento, porque pra quem não sabe, eu trabalho com marketing, então eu fico fazendo captação e tudo mais. Fui pra um evento, isso foi no sábado, no domingo eu fui pra um evento, o pé doendo. Na semana depois, eu não aguentava mais de dor, fui no médico e descobri que eu tava com o dedo quebrado do pé e que eu precisava ficar 30 dias com o pé pra cima. Aquilo ali pra mim foi tipo assim, meu Deus do céu, como eu vou trabalhar? Porque se eu não trabalho, eu não ganho, o que que eu vou fazer? E eu comecei, Deus, por que que isso aconteceu comigo? Por que que uma coisa nada a ver eu ter tropeçado no sofá e quebrei o pé e agora eu vou ter que ficar parada? Aí chegou um momento que Deus falou comigo bem assim, filha, se isso não tivesse acontecido, tu nunca ia conseguir descansar. E aí eu fiquei, nossa. E aí parecia que Deus tinha dito assim, tu precisa descansar. Se não acontecesse isso contigo, tu nunca ia conseguir descansar. Tu ia continuar nessa vibe frenética. Tu não vai conseguir parar e tu não vai saber o que que é tu descansar e ser servida, que nem a Rafa falou, porque eu também tive que abrir mão de algumas coisas, de ficar fazendo tudo para as pessoas me ajudarem. E isso é muito complicado quando a gente tem o controle e é controladora. E eu melhorei muito, mas eu ainda preciso melhorar muito sobre a questão do controle. Mas quando a Rafa falou isso, eu lembrei muito de que Deus falou, precisa descansar. Aí toda vez que eu tô nessa vibe frenética, eu fico, não, tá, Deus, eu já tô descansando só um pouquinho. Obrigada, meu amor. E também tem situações que a gente cria uma doença justamente para justificar que a gente gostaria muito de descansar, mas a gente cria alguma coisa só para justificar a nossa pausa. Eu já fiz isso muitas vezes, sem nem perceber. Então, tem várias camadas de autoconhecimento que está disponível para a gente acessar e compreender. Eu estou criando isso por quê? Isso está disponível para mim por quê? E em Deus, em Cristo, a gente acessa todas as respostas. Mas a gente não precisa ficar procurando coisa. A gente só se coloca disposta e disponível, aberta para perceber as coisas que estão acontecendo. Pai, muito obrigada por esse tempo de mesa. Obrigada, Pai, porque um portal foi aberto aqui e a gente está conseguindo perceber o teu amor pela nossa vida. Que dias assim, eles se repetam, Pai, para a gente conseguir perceber cada vez mais o teu amor, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Hoje nós nos sentimos amadas e a gente já celebra antecipadamente todos os acessos que estarão disponíveis neste dia de hoje e nos próximos dias que virão. Pai, eu agradeço pela minha vida, agradeço pela vida de todas as mulheres que estão aqui presentes. Que o nosso dia seja tão abençoado quanto os outros dias que o Senhor se fez presente diante de nós.
nós declaramos encerrado o nosso tempo de mesa e até amanhã. Amém, amém, amém. Beijos. Até mais, mulheres.